Olá, bem-vinda, bem-vindas à live. Vamos começar. Estou aqui colocando o conteúdo de hoje, como não desistir do emagrecimento ou da perda de peso antes de alcançar os resultados. Essa é uma queixa, um relato muito grande, muito frequente, que aparece aí nos meus seguidores, nas minhas seguidoras, e nessa live eu quero te ajudar a não desistir, então, antes dos resultados chegarem. Quem não me conhece, eu sou Marta Fonseca, psicóloga e mentora de emagrecimento, e eu tenho uma mentoria em que eu ajudo mulheres a emagrecerem até 12 quilos em 12 semanas com leveza. E aqui também estou sempre entregando conteúdo gratuito para você já começar a conquistar aí esse equilíbrio do peso com leveza, com bem-estar. Bem-vinda, Renata, bem-vindo, Everton. Bom, eu estou de férias, estou aqui viajando, então terça-feira eu peço desculpas, eu estava na estrada, não consegui fazer a nossa live e terminei ficando aí sem internet, não consegui avisar, mas hoje estamos voltando aqui com a programação, com um horáriozinho um pouco diferente, algumas adaptações, mas não vou deixar de estar aqui com vocês, porque o projeto de emagrecer com saúde, com bem-estar, não para nem nas férias. Então, estou mostrando aí nos stories e no feed como que eu faço. Claro, nas férias, viagens, sempre a gente aproveita, né, as exceções, as comidas diferentes, relaxa um pouquinho, mas não precisa, né, nem desistir do projeto se você está ainda para conquistar os seus resultados e muito menos se você já conquistou, não precisa, como se diz, né, chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto e voltar aí, né, com menos saúde e mais quilos na bagagem. Então, é possível sim se divertir, ter prazer, comer comidas deliciosas, sem perder aí o equilíbrio que você já conquistou. Bem-vindo, Lucas. Então, o tema de hoje é justamente esse. Quando você começa um projeto, você tá ali com uma expectativa muito grande, quer ver resultados, né? Se a gente está fazendo um esforço, se a gente entra num projeto ou com algum um planejamento, a gente quer algum benefício, a gente quer conquistar alguma coisa. Só que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, ou até no começo do caminho. E tem alguns fatores que podem ajudar a gente a desistir ou a não desistir. Então vamos conversar sobre isso para que você ultrapasse essa fase que é a mais difícil, a do início. A chance de você desistir no início é muito maior do que mais para frente. E eu falo isso de carteirinha, porque quantas vezes eu já comecei uma dieta, um projeto de mudança de hábitos, né? Ah, vou para academia e pago e faço todo um planejamento, vou acordar tal hora, eu vou para academia tal momento do dia, começar uma nova alimentação, querer emagrecer e desistir no meio. Então, assim, foram anos em que eu passei por essa situação. Eu tenho lido aqui trechos do meu diário, tá até aqui no destaque, vocês vão ver isso, né? Eu prometendo para mim mesma, a semana que vem, segunda-feira, eu vou fazer diferente e não consegui. Então, eu sei o que é essa desistência, essa frustração de não ver os resultados, achar que não vale a pena, então desistir. Ou então, você vai desistindo aos pouquinhos, né? Vai fazendo menos do que deveria fazer e quando você vê, já já não está mais fazendo, desistiu sem nem ter consciência. E essa é a pior da situação, quando você não tem ali uma consciência de que você deixou de fazer. Na sua cabeça você acha que ainda está fazendo, e aí termina que lá na frente você fala assim, ué, mas não estou tendo resultado. Claro, você já desistiu, você já não está fazendo. Então, é importante a gente ter essa noção para começo de conversa. Qual que é o projeto? Como eu até tenho lives aqui falando como a gente organiza um projeto, né? Sai do nível, da dimensão do sonho e transforma em projeto para concretizar, para torná-lo realidade. Então, um dos passos importantes é você realmente fazer ali o planejamento, né? Bom, eu quero então conquistar algo.
o emagrecimento, a saúde, uma relação tranquila com a comida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, na minha perspectiva, né? Cuidar das três dimensões, corpo, mente e coração. Então, para cuidar do corpo, o que eu vou fazer? Vou fazer atividade física, vou mudar minha alimentação, vou cuidar do estresse, vou cuidar do sono. Na parte da mentalidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mentoria da Marta, ou eu vou trabalhar, né, comigo mesma, vou seguir aqui algumas estratégias, vou fazer meditação, ou vou fazer uma terapia, enfim, tem aí várias possibilidades, né? E para cuidar das emoções, o que eu vou fazer? Então, você traça ali um projeto e no projeto você vai ter que avaliar os recursos, né? Quanto tempo, o que você vai precisar de dinheiro, de tempo, de capacidades, de habilidades, de profissionais, de, enfim, tratamentos, consultas. E aí você começa a execução. O problema é que quando a gente começa um projeto, por exemplo, de emagrecimento e conquista da saúde, tem um desafio que é justamente esse início. Por quê? Na verdade, se a gente for pensar, praticamente todo projeto, grande projeto, eu acho que segue esse padrão. Eu fiz até uma planilhazinha, um gráficozinho, não está aqui comigo na viagem, mas eu vou, depois da live, eu vou desenhar de novo e vou postar. É que assim, no começo, bom, bem-vindos todos, Carmen, bem-vindo. Quem tiver dúvida pode interromper, pode mandar comentário, pode dizer que está entendendo, que não está entendendo, que eu adoro aqui uma interação. Então, não quero ficar falando aqui sozinha. Podem mandar aí as dúvidas e comentários. Então, qual que é o problema ou o desafio maior quando a gente tem um projeto grande? É que no início, o esforço ele tem que ser bem alto, né? A gente põe ali todo o nosso gás, toda a nossa energia. Então, a curva do esforço é bem elevada. E a curva dos resultados é baixinha, porque a gente não tem resultados ainda. Então, quando você começa um projeto de emagrecimento, você vai ter que mudar toda a sua alimentação, né? Quando muitas vezes a mudança é bem radical em termos da qualidade dos alimentos, deixar de comer no dia a dia alguns alimentos, como, né, coisas feitas com açúcar, com farinha, pão, bolo, biscoito. Vou ter que retirar um monte de alimento que eu estou acostumada, que eu sei, que eu estou ali no automatismo, né? Como muitas pessoas me perguntam, mas o que eu vou comer de lanche? Porque até é uma questão assim de não saber, né? Muda tanto que você não sabe nem por onde começar. Então tem um esforço mental para organizar uma nova rotina alimentar, para também, então um esforço também emocional para abrir mão desses alimentos que você gosta, que você está acostumado, que te fazem se sentir bem. Então, você tem aí toda essa parte da alimentação. Vai ter que cuidar do corpo, fazendo aí alguma atividade física, vai ter que reorganizar a sua rotina para dormir melhor, vai ter que trabalhar a questão, né, do estresse. Então, olha o tanto de coisa que você vai ter que fazer, é um esforço danado. Né, você vai ter que se interrogar, pensar sobre a sua mentalidade, sua forma de pensar, vai ter que trabalhar com as emoções, até porque quando para de comer aquelas coisas, né, aquelas guloseimas que você comia no momento de uma emoção difícil, uma mágoa, uma raiva, uma ansiedade, a emoção vai estar ali, você vai ter que fazer alguma coisa com ela. Então, olha, né, o tanto de trabalho que você tem que fazer e o resultado realmente é pequeno, porque vai começar só dali a 1, 2, 3, 4 semanas. Então, a dificuldade é de vencer essa fase em que o esforço é muito grande e o resultado é nulo ou muito pequenininho. Só que o que é interessante de pensar para te motivar e você não desistir é que, com o tempo, o esforço vai diminuindo, né? Não é tão necessário, porque você já se adaptou a uma nova alimentação, uma nova rotina, você já está trabalhando sua mentalidade, suas emoções. Então, começa a ficar mais fácil, né? As mudanças no hábito, nos seus hábitos vão se sedimentando, vão se enraizando, vão entrando naquele automatismo que eu sempre falo, que o cérebro funciona melhor, né? Igual dirigir, que você não tem que pensar, não tem que tomar decisão. E o que acontece é a hora da virada. Os resultados começam a aparecer. Então, esse gráfico que antes era muito esforço e pouco resultado, ele se inverte.
o esforço fica bem menor e o resultado lá em cima. Então você tem que acreditar, tem que lembrar, tem que focar que essa equação, esse equilíbrio muda. Então, vencer essa fase em que o esforço é muito grande, né? É muito maior proporcionalmente aos resultados, para que você vença aí, passe para a segunda fase, vamos dizer assim, do joguinho, que não é mais difícil, ela é mais fácil, porque o esforço não é tão necessário, né? Por exemplo, você já começou a gostar das novas comidas, você já adaptou o seu paladar, não está mais tão, né, buscando tanto doce. Seu organismo já se adaptou a menos açúcar, menos farinha, menos carboidrato, né, e menos lixo, então tem menos aquela, né, é, compulsão ou aquela vontade doida do doce. No grupo de mentoria é o momento que minhas mentoradas estão ali, depois de 2, 3 semanas, estão começando a dizer, né, nossa, como que tá mais tranquilo, eu não sinto mais tanta vontade de comer doce. Até teve uma que falou, acabou a larica do pão, né? Aquela coisa de ficar ali com aquela vontade na cabeça e na boca, salivando. Então, nesse momento começa a ficar mais fácil e você começa a perceber as roupas mais largas, né? O peso diminuindo na balança, você começa a sentir uma disposição, começa a dormir melhor. E aí vem aquela magia, né? De você ter o prazer em se cuidar, o prazer em ter um apreço por você mesma, né, de fazer o que é necessário para você se sentir bem, e essa sensação de poder e de controle, que é, assim, uma delícia, né? Então, isso também vem já como um resultado, mesmo que você não tenha emagrecido muito ou tudo o que você quer, você tem essa satisfação de ver que você consegue mudar, de que você não está presa ali aos seus hábitos antigos, hábitos que faziam mal a você. Bem-vinda, Aline, bem-vinda, Denise, bem-vinda, Rose. Então, isso é muito gostoso. Então, já conta também como resultado. Então, o truque é passar por essa fase inicial, ter paciência e esperar passar. O problema é que as pessoas entram num projeto com expectativas muito altas, né, irreais, muitas vezes, e calculam mal no planejamento do projeto, calculam mal o tempo, né? Então acham que não, em um mês eu vou emagrecer 10 quilos, ou então, quando pensa racionalmente, até sabe que não vai perder, mas cria uma expectativa de ver uma mudança rápida, uma mudança grande, num curto espaço de tempo, e aí se frustram. Então, nesse momento do planejamento, gente, é muito importante você ter uma perspectiva realista. Primeiro, você tem que avaliar, como eu coloco para as mentoradas no início do nosso programa. Você é do tipo que gosta de mudanças, gosta e consegue fazer mudanças radicais, se é para, né, vamos que vamos, ou você gosta de mudanças mais progressivas, devagar e sempre. Se você é uma pessoa que tem um apego aos seus hábitos, tem uma dificuldade de mudança, não adianta você se colocar para mudar rápido, né? Então, você tem que ter também essa noção, essa consciência de como você funciona. Aí você vai avaliar no seu planejamento. Ok, eu não consigo mudanças muito radicais, então eu não posso esperar um resultado rápido. Ah, não, eu consigo mudar bem rápido. Vou deixar o açúcar hoje mesmo, vou focar em bicho e planta, vou comer bem, vou fazer exercício. Aí dá para, né, ter ali uma perspectiva, uma expectativa um pouquinho maior em relação aos resultados. Mas mesmo assim, é bom baixar o máximo que puder as expectativas. É possível emagrecer 1 quilo por semana? É, mas coloca ali meio. Porque o emagrecimento não é linear, ele vai e volta, às vezes dá uma travada, depois solta um pouco mais. Então, se você entra num projeto que você põe a expectativa lá embaixo, põe no mínimo possível para te motivar, tudo que vier a mais vai ser lucro e vai te motivar. Então, é importante, quando você entrar num projeto, você realmente avaliar, né, o que você precisa fazer para conquistar aquele objetivo e fazer, cumprir, e aí avaliar o tempo e o tamanho do resultado, para você não se frustrar.
porque a frustração é que traz o desânimo e que te faz desistir antes dos resultados aparecerem. Então, esse momento do planejamento, e não só na sua cabeça, põe no papel que fica mais realístico, você consegue enxergar melhor se você está sendo, né, realista, se você está sonhando, criando uma expectativa assim, nossa, daqui a um mês eu vou ter aquele corpo, ou vestir aquela calça número 40. Então põe no papel, né, tudo bonitinho, que isso vai te ajudar a olhar e, opa, não, pera lá, eu tô esperando demais, isso vai me frustrar. Aí você faz os ajustes. E o que a gente precisa diferenciar é que em alguns momentos ali ao longo do projeto, e eu falo isso também quando eu ensino a colocar, né, transformar aí os sonhos em projeto, você precisa fazer ajustes, reavaliação desse planejamento que você fez. Então, por exemplo, num projeto de emagrecimento, uma vez por mês você reavalia, faz toda essa reflexão novamente. Bom, conquistei algum resultado? Quais foram os resultados? O que eu fiz? O que ficou faltando fazer? Onde eu preciso melhorar? Preciso ajustar o tempo? Preciso ajustar os recursos? São perguntas muito importantes. Por quê? Você se frustrar porque não conseguiu, nesse momento que você está reavaliando, poxa, eu esperava emagrecer 2 quilos nesse mês, emagreci só 1,5. É normal, não tem problema. Mas, né, o que você está fazendo é uma reavaliação do seu plano, do seu planejamento. Não é uma frustração que você vai ficar só nela, é uma frustração que você vai aprender com ela, que você vai usar para fazer esse reajuste e essa adaptação do seu planejamento. Então, isso tudo bem. Ou seja, um desânimo, uma frustração, porque queria mais, né? Não conseguiu, não conquistou. Aí você vai usar essa frustração para você avaliar o que você vem fazendo e reajustar, né? Adaptar o seu planejamento para continuar conquistando. Então é um pouco assim, quando você faz uma viagem, né? Eu viajei de carro do Porto para Barcelona, 1.200 e tantos quilômetros. Quando a gente coloca lá o destino no GPS, ele calcula. Aí ele te dá lá em tantas horas, qual estrada pegar. Mas você vai seguir necessariamente aquele percurso? Não, né? Porque aparecem desvios, aparecem, né, buraco, engarrafamento, ou dá uma fome desesperada, ou dá vontade de ir ao banheiro. Enfim, acontecem várias coisas que vão fazer aquele projeto, aquele planejamento não ser cumprido 100%, mas ele foi importante para te dar o direcionamento. E aí, de tempos em tempos, o que o GPS, o Google faz? Ele recalcula, ele avalia as condições da pista, né, as condições com as quais você está dirigindo, a velocidade, enfim, faz uma série de cálculos e recalcula. Se você erra o caminho, ele recalcula. Então, ok, né? Sentir ali uma frustração, um desânimo e usar isso para recalcular o seu planejamento, avaliar o que estava dando de errado, o que você precisa focar e melhorar para manter o destino final, o foco nos resultados ali atuais, né? Então, uma coisa é você se frustrar e desistir, né? Uma coisa é você ter expectativas muito altas e reais, você não fazer 100% e se frustrar porque não conseguiu todo o resultado que já era impossível desde o início e se tornou mais impossível ainda de conquistar porque você não fez 100%. Aí você se frustrar e dizer, tá vendo? Nunca dá certo. Comigo não tem jeito mesmo. Esse tratamento, essa dieta, essa mentoria não dá certo mesmo. Aí você desiste. Aí vem, né, baixa autoestima, frustração, cansaço, crítica, culpa, porque no fundo você sabe que não fez tudo o que deveria fazer, e aí, né, a autoestima vai baixando, desânimo, e você termina comendo até mais e engordando o que emagreceu. Então, se você usar esse desânimo ou essa frustração para reavaliar o seu plano e recalcular e continuar focada, aí sim é um bom caminho, aí sim vai dar certo. Então, esse é o desafio. Porque o importante, gente, é a gente lembrar que o progresso
principalmente no emagrecimento, na conquista da saúde, ele não é linear. Não é assim 1 quilo por semana e vai até chegar. Não, ele sobe e desce, né? Até porque você é um ser humano. Tem semana que você está mais focado, tem semana que você está menos, tem semana que teve imprevistos, né? Como buraco na pista, obra, um acidente. Então, você tem que ter essa noção de que o seu corpo não é uma máquina e você é um ser humano, né? Então, o progresso, ele é assim, ó. É um zigue-zague. Agora, o importante é a tendência da curva. Tá imaginando um gráfico? Tinha que ter feito um desenho para mostrar, né? Mas o importante é que quando você olha o todo, você tá chegando perto dos seus resultados. Então, ter essa perspectiva de longo prazo, essa perspectiva macro, é super importante. Porque se você avaliar só aquela semana ou aquele mês, né, você pode se frustrar muito e não usar essa frustração para reavaliar o seu plano e só achar que não dá certo e desistir. Teve uma vez uma pessoa falou, né, assim, mas eu não estou emagrecendo. E aí, né, eu pensei, bom, mas parou de engordar, né? Isso já não é um resultado? A gente também tem que pensar em outras formas de analisar o resultado. Por exemplo, uma mentorada minha está tendo muita dificuldade na primeira semana de adaptar com a nova alimentação. Então, ela tirou o pão, tirou o açúcar e ela passou muito mal. Algumas pessoas sentem, né, mais o impacto dessa mudança. Às vezes porque a alimentação era muito ruim, muito carregada aí desses alimentos, né? E aí estava sentindo dor de cabeça, uma moleza, uma tontura. A gente chama meio que uma gripe, né? Uma gripe da adaptação. E claro, tem estratégias para melhorar, mas ela sentiu mais forte. E aí, logo na primeira semana, ela conseguiu ficar sem comer, porque nos primeiros dias ela chegou a comer um pouco para aliviar o mal-estar. E aí ela conseguiu depois ficar 100% sem. E reclamou, né? Se queixou de que não tinha emagrecido. Eu falei, poxa, mas olha só, você passou super mal, né? Teve aí dor de cabeça, mal-estar, conseguiu vencer, né? Já está aí alguns dias sem comer pão e açúcar. Isso é um belo de um resultado. Não faz diferença nesse momento emagrecer ou não. Emagrecer vai vir na constância desse esforço. Então, às vezes também a gente foca tanto no resultado final e não vê outros benefícios, outros resultados que a gente já está conseguindo, até resultados do próprio processo. Por exemplo, isso, poxa, eu consegui mudar, eu consegui me controlar, eu consegui estabelecer novos hábitos. Isso também é resultado, isso também é benefício. Então, também tem essa mudança aí do foco, né? Da gente não ficar só focando no emagrecimento e pensar também nos benefícios ali do processo em si, né? E também na questão da saúde, do bem-estar. Então, às vezes você não emagreceu tudo que você queria ou tanto que você queria naquele período, mas você está se sentindo super bem, cheio de energia, motivação, está dormindo melhor, está tendo mais libido. Então, tem uma série de outros resultados que a gente não presta atenção, não conta, não avalia. E o próprio esforço, né, o seu esforço também deve ser contado. Como eu falei para essa mentorada, poxa, você conseguiu, você está de parabéns. Para uma pessoa que tinha que comer doce, né, todos os dias, à tarde, depois do almoço, depois do jantar, e pão. Poxa, já é um grande resultado. Então, também avalie quais são os resultados mais amplos que você está querendo, não só do emagrecimento, e preste atenção neles, porque muitos você está ali conquistando, conseguindo, e você não percebeu. Então é como na viagem, né? A gente fica tão querendo chegar lá no destino final e não observa a paisagem, que já é bonita, uma cidadezinha no caminho que é linda e vale a pena dar uma parada, tirar uma foto, observar. Então, o percurso também vale a pena. É meio chavão, mas é verdade. Então, foque também no que você está ganhando, no que você está conseguindo, que é o nosso foco muitas vezes, né, é no que a gente não está conseguindo fazer, é no sacrifício, é no esforço, e não no que a gente está aprendendo, no que a gente está ganhando durante esse percurso. Então, mudar esse foco, não só no negativo, no esforço, nas perdas, mas também
nos benefícios e nos aprendizados, nos ganhos que você está tendo ao longo do processo. E não só ali no destino final, no emagrecimento total. Isso também vai fazer uma grande diferença. E aí pensar, ó, desanimar, tropeçar, ter buracos na pista, ter acidente, ok. A gente desvia, levanta, né? Caiu, levanta e só continua. É isso que precisa fazer. E não continua só na segunda-feira, não. Caiu numa sexta, caiu num sábado, né? Ficou ali chateada, frustrada. Continua. Não entra naquele já que eu não emagreci essa semana, então eu vou dar uma relaxada aqui, né? Não, continue, é só continuar, só seguir para o próximo passo. Eu me lembro, quando eu estava estudando para concurso, quem já viu minha história sabe que eu sou servidora do Banco Central, né? Então eu tive essa fase aí. Toda pessoa que mora em Brasília, principalmente, tem, né? Contando um pouquinho da minha história, eu já estava trabalhando no consultório há vários anos e estava assim, me sentindo um pouco sozinha, né? Eu conversava o dia inteiro com um monte de gente, mas enfim, é o enigma do psicólogo, né? E eu estava querendo estar em grupo, em equipe, numa organização e resolvi fazer concurso. Aí, né, passei no do Banco Central. E eu me lembro muito, quando eu estava nesse mundo dos concurseiros estudando, uma frase, né, que é estudar até passar. Não é estudar para passar nesse concurso, né? E claro, eu fiz vários concursos, não passei, e é isso mesmo, é o que falam, né? Você vai fazendo, vai, né, não tendo resultado, mas você vai melhorando, você vai vendo a sua pontuação, você vai ficando mais tranquila, vai aprendendo a fazer as provas, um estudo acumula com o outro, até que você passa um dia. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu uso essa ideia também aqui para emagrecimento, é ir fazendo até emagrecer tudo o que você quer, né? Não vai ser no primeiro mês ou não vai ser no segundo, continua fazendo. Isso é que é importante, né? Vamos ver. Ah, você pode estar pensando assim, poxa, mas e se o método não estiver dando certo? Não é importante desistir? É, nessa avaliação, você vai, né, na avaliação que eu falei que você tem que fazer de tempos em tempos, ali do seu planejamento, você deve sim avaliar, bom, será que você está seguindo um método que está adequado para você? Será que você não precisa reavaliar se tem alguma questão, por exemplo, clínica, né? Fazer alguns exames, procurar um médico. Então, também a gente não pode ficar feito, né, assim, cabeça dura, né? Tô ali tô batendo cabeça e continuo e não questiono. Não, vai ter em algum momento uma desistência estratégica. Mas não é desistência de chutar o balde e não fazer mais nada. É uma troca, é um ajuste. Bom, você foi ao médico, descobriu que tem ali algum problema na tireoide, você vai tomar medicação, ou você descobriu que não tinha entendido muito bem né, a dieta ou o tratamento, não está seguindo 100% sem você. Enfim, você vai tentar descobrir o que precisa fazer para mudar, né? E é mudar, então não é desistir. Isso é importante, sim. Em algum momento você pode desistir daquela estratégia em si, daquele tratamento que você está fazendo, daquele caminho, né? Você põe ali recalculando a rota, vai seguir um outro caminho, mas você não desiste de você não desiste do seu plano, do seu projeto em fazer acontecer essa mudança, por exemplo, do emagrecimento, tá? E o nosso problema é esse, né? A gente quer tudo rápido, quer tudo fácil, é uma questão do ser humano, então relembre, fazer um projeto desses, né? É o que eu falo, bom, você levou aí 30, 40, 50, 60 anos para estar onde você está, não é em um mês, 2 meses que você vai mudar completamente. Então, tenha paciência, né? Faça tudo o que você precisa fazer para conquistar e espere que os resultados vão vir. Não tem como, se você fizer o que precisa ser feito, vai vir, né? Então, o importante é estar focada. Então, era isso que eu queria trazer para você. Se você está no meio de um projeto, faça e está um pouco desanimada, não está vendo os resultados, faça essa reavaliação que eu coloquei, né? Avalie
se a sua expectativa, seus objetivos são realistas, se você avaliou bem o tempo, qual o método que você está fazendo, se ele é realmente adequado, eficaz, se você está cumprindo 100%, né, para ver o que você precisa fazer de ajuste. Então, sente agora e faça aí essa reavaliação e esse ajuste do seu projeto que você vai conseguir. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode no direct ou um comentário na live que vai ficar no feed, que eu te ajudo nessa reavaliação aí do seu plano. Me diga o que você tem feito e quais resultados que você tem tido e o que você acha que não está funcionando e a gente tenta analisar ali, tá bem? Muito obrigada, obrigada a todas que participaram. Até a semana que vem. Beijos!